que dizer quem vai falar no final? Sim. A Ana Paula Lage vai falar sobre um evento da IAC. Tá bom? E como? Só espera que eu vou bater o bom que a nota para você. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o parapercepto, dentro da parapercepciologia, que é o que é o parapercepto? É o conteúdo ou paraconteúdo da parapercepção, o percebido, parapercebido, observado ou para-observado, por meio das parapercepções, ou percepções extrasensoriais da consciência, consciência ou consim, promovendo a experiência pessoal quanto ao objeto ou para objeto, ao fato ou para fato, fenômeno ou para fenômeno, realidade ou para realidade. Agora, nós falamos então que é necessário pensar no autodiscernimento paraperceptivo, na escala das parapercepções, a hiperacuidade consciencial, a hiperlucidez parapsíquica, a percussiência parapsíquica, a paralucidez parapsíquica, a megacaptação parapsíquica, as alterações percepto-cognitivas, simples e complexas, a insensibilidade parapsíquica, o antiparapsiquismo, a antilucidez parapsíquica, a antiparapercussiência, a antiparapsicologia, a inconsciência paraperceptiva, a anticognição parapsíquica, a imperspicácia parapsíquica. Agora, nós temos aí toda uma série de logias e falamos, somente as consciências ainda vítimas da robotização existencial ou da Robex não se preocupa com as autocognições auridas por meio dos paraperceptos de todas as naturezas. Qual o nível alcançado por você quanto às parapercepções? Já chegou a identificação mediana dos parafenômenos? Eu quero dizer para vocês que esse verbete, está faltando ali um hífen ali na parapercepciologista elo. Em paraperceptibilidade falta um S, e consciência ocêntrica está faltando um C, lá na voluntariologia. Esse verbete é o 1039, ele tem 3 páginas, 43 logias e 7 máximas. Está certo com você? Tem um na definologia. Você viu isso? Não. Dessa vez, então, quem caiu foi vocês. Eu estou sempre caindo nessa, mas de vez em quando é bom vocês fazer essa honra, entende? Essa contribuição para mim. O Valdo está faltando em numerologia, né? Hein? Em numerologia. Não é numerologia, mas isso não tem em todas, não tem, né? Não é sempre que tem. Não. Aí por isso que a nossa amiga nave capitânia está trabalhando. Ela está trabalhando naquelas que faltam. Agora, nós temos aqui umas perguntinhas. Como diferenciar os pensênios ou intenções que manifestamos de uma intrusão pensênica? Isso aí é muito fácil. É a pessoa refletir sobre o que é dela e o que não é. É só ela ver. Uma pessoa que pensa, na hora que ela pensa, ela sabe o que ela está pensando, se aquilo é dela ou não. Essa pergunta aí, falta reflexão. Então a pessoa vai ver se o processo é dela ou não. Com o passar do tempo, isso fica cada vez mais óbvio, cada vez mais claro. Agora, ela tem que diferenciar o processo dela pensar. Ninguém pode ajudar uma pessoa assim, só ela. Porque a experiência é intraconsciencial. Ela é mais do que subjetiva, é uma introspecção. Então ela vai saber se aquilo é dela ou não. Isso não precisa de perguntar. É a pessoa que tem que perguntar para si mesma. Ela tem que fazer uma autocrítica. Outra pergunta, dentro de um relacionamento a dois, depois de fazer vários planos de vida juntos, ao perceber que não estava feliz,
pois seria inviável prosseguir meus planos de docência e tenepsismo, resolvi me separar mesmo com muita dor. Como posso reparar de alguma forma o sofrimento que causei a essa pessoa? Como melhorar meu débito? Olha, se você não vai continuar com ela, põe energia nela e mantenha a civilidade da amizade. E eu não vejo outra saída. Se separou, separou. Isso aí. Outra coisa. Às vezes é aquilo que a pessoa precisava, porque se você não se sentia bem com a pessoa e a outra pessoa também não vai se sentir bem, com o tempo não dá certo. Uma dupla evolutiva, ela é uma mutualidade de reações. Há uma reciprocidade de vivência. Se uma pessoa não quer mais, é bobagem insistir. Então isso é bom para ambos. Mesmo que a pessoa tenha uma dorzinha na hora, isso aí é bobagem. Supera. Eu acho que todos esses males são superados e superáveis, muito mais do que as pessoas pensam. Há muito processo egóico nessa situação. Uma pessoa, por exemplo, que está chorando por causa do egoísmo dela, ela merece o choro. Isso aí a gente tem que pensar. É terrível pensar desse jeito, mas é o jeito. Agora, então, ela tem que ver o seguinte, que aquilo é uma bênção que ela está fazendo. Uma pessoa que se afasta da companhia da gente é uma bênção para a gente. Por quê? Se continuar com uma pessoa que não gosta, é um assediador que está ali. Em vez de ser um duplista, é um assediador, uma assediadora. Não dá certo. Nós temos que pensar assim. E outra coisa, nós temos que estar abertos para o cosmos, dentro do abertismo consciencial, para receber todos como companheiros ou compassageiros de evolução que eu falo. Agora, a pessoa não pode querer, por exemplo, não, é você e acabou, e tem que ser você. Ela quer fazer dela o quê? Um instrumento? Um objeto? Ela quer dominar? Isso é manipulação consciencial. Agora, você tem que viver com a pessoa e ela tem liberdade de escolha. Você quer continuar comigo ou não? Sempre é bom, de vez em quando, falar isso, o casal, um para o outro. Porque isso aí é muito importante, senão a gente fica fazendo uma prisão dos outros, o que está errado. Agora, aquela pessoa que não admite uma coisa dessa, ela está errada. Até um certo ponto é um processo egóico. Se a outra pessoa não se sente bem conosco para viver, você vai insistir que ela fique com você? Isso é assédio. Então, veja, ou tem um assédio de um lado, ou tem um assédio do outro. Nós temos que entender isso. Então, o processo dessa interdesassedialidade ainda está muito longe, na realidade. Aí. A média da população não entende nada disso. Devido ao processo daquilo que hoje eles gostam de falar na psicologia, do instintivo. É um instintual. Eles estão usando muito essa palavra em vez de instintivo. Então, instintual. Isso aí é típico, é de bicho. Outra pergunta. Moro em Curitiba e estou pensando em mudar para Foz do Iguaçu por causa da conscienciologia. Mas não sei se é a decisão mais acertada. Sou psicóloga, meu marido é aposentado e tem 2 filhas pequenas. Como saberei o que fazer? Seria bom você levantar 2 colunas. Uma você coloca Curitiba e a outra você põe Foz. E ver quais as vantagens de uma com a outra. Se 51% tiver a favor de Foz, você vem. Se tiver a favor de Curitiba, enterre a sua situação aí em Curitiba e fique por aí mesmo. Pensa bem nisso. Agora, a primeira coisa para vir para Curitiba, ou sair de Curitiba e vir para Foz, é examinar como é que eu vou sobreviver em Foz. Se não tem problema nenhum, tudo bem. Agora, a segunda é ver, vai ficar alguma coisa mal parada quando eu sair daqui? Eu vou desvestir algum santo para vestir outro? Eu vou deixar alguma coisa lacunada, com buraco, alguma coisa para trás? Isso é muito importante. Vai ficar algum dependente quando eu sair? Eu vou criar mutilações, eu vou fazer rupturas que vão perturbar o destino das pessoas? É isso que a gente tem que ver. Às vezes é muito bom a gente sair, em vez de perturbar, a gente vai ajudar todo mundo. Gente, você pode ser um santo, ou você uma santa.
Às vezes, no lugar que você está, a sua saída vai ser santificada. Quando você estiver lá, você é um capeta. Isso tudo depende dos processos de ajuste, condições. Há pessoas que não falam nada, mas elas acham que a gente é um competidor, é um rival. O problema é seríssimo nisso. Isso tudo a gente tem que também examinar. Na hora que a gente fala processo de ruptura, tem que ver os prós e os contras, de um lado e do outro, ver tudo. Então isso é importante. Agora, qualquer coisa também é bom a gente clarear uma situação para a nossa amiga aí de Curitiba, é o seguinte: venha primeiro a Foz e passa aqui uma semana, e vê o ambiente, a situação toda, vê como é que você vai sobreviver, o que você vai fazer, estabeleça um plano para comparar com Curitiba. Antes de qualquer coisa, o ideal seria uma pequena viagem aqui. Outra pergunta: que cuidados uma dupla deve ter ao trabalhar na produção e apresentação de artigos e cursos, tanto no que diz respeito à manutenção do relacionamento, como na busca de um resultado positivo de suas exposições? O problema mais sério e o cuidado maior que tem é acabar com a competição. Um não deve competir com o outro, cada um deve ver o trafor que a pessoa tem, aquele skill, aquele talento, aquele dom, aquele perfil melhor da pessoa, e um ajudar o outro para exaltar isso perante o público. Esse é que é o caminho. Agora, se começar a fazer competição, fim de papo. Aí vai perturbar a dupla evolutiva e tudo vai por água abaixo. Pergunta: o que houve de mudança dentro do processo extrafísico a criação do tertuliário? A mudança mais séria é que agora nós estamos mais técnicos, o ambiente é melhor, do ponto de vista técnico, para o corpo, para a manutenção da cabeça, para a fluência da ideia. E outra coisa, aqui cabe mais gente dentro de um ambiente integrado fisiologicamente. Aqui tem, então, o processo de ergonomia mais adequado, as instalações são mais confortáveis, então isso melhora demais fisicamente a situação. O contato, então, com isso, com o processo extrafísico é muito melhor. Tudo aqui hoje está otimizado, melhorado, dentro de um nível como nós nunca tivemos. Eu quero dizer para vocês, em universidade nenhuma, eu nunca tive um ambiente tão bom do jeito que está aqui. Outra pergunta: o senhor poderia explicar como se deu a gestação do conscienciograma? Quanto tempo o senhor levou para escrevê-lo? O senhor tinha quantos anos? Qual a relação do conscienciograma com 700 experimentos? Olha, o problema é todo o seguinte: eu demorei 22 anos para fazer o conscienciograma. Foi o livro que me deu mais trabalho. Agora, o que é que se passa? Eu sou obrigado a dizer para vocês que é lógico que eu não trabalhei 22 anos só nesse livro. Ele era um trabalho secundário, mas demorou 22 anos. Para fazer o Projeciologia, que também, até durante uma temporada, foi trabalho secundário, eu demorei só 19 anos. Nesse aí eu demorei 22 anos. A situação do conscienciograma é tão grande que o povo começou a fazer piada que eu só falava no livro, mas que ele não existia. A hora que eu publiquei o livro, eu chamei essas pessoas todas e dei de presente um exemplar para cada um. Falei assim: ó, na sua cara, ó, o seu nariz, passa isso no seu nariz, para você não estar me acusando sem saber nada. Agora, eles faziam isso, alguns deles, não todos, mas uns 2 lá que eu conheci, faziam isso para me provocar para eu publicar logo o livro. Entende? Eu sabia disso e eu falava essas coisas. Mas agora sempre é um negócio sério, né? Agora, o que é que se passa? Quantos anos eu tinha? Olha bem qual que é a primeira edição do livro e você olha 22 anos como é que era. Eu nasci em 1932, faz os cálculos como é que é. Quando é que ele foi publicado? Pois é, foi em 96. Então agora, 96 para 32 eu tinha 64 anos, quando a gente publicou. Agora, como é 22 anos, eu tinha 42, tá certo? E eu sei que eu comecei agora, eu sou obrigado a falar outra coisa também, aí para ser sincero e honesto, leal com a situação. Quando eu comecei a fazer o conscienciograma, eu já tinha anotado dados desde os meus 17 anos, tá certo? Então, eu não sei, mas, por exemplo, eu não trabalhava naquilo, eu só ia acumulando os dados. Mas isso também entra em linha de conta? Se for,
O negócio é desde 1949. O profissional. O outro era amador, que acordava, porque eu ia chegar lá. Do jeito que eu fiz outros livros que eu nunca publiquei. Aquilo a gente ia acumulando, você ia fazendo. Agora, o que se passa? O conscienciograma. Eu queria era ter uma noção mais justa disso. Ao mesmo tempo que eu li os livros, por exemplo, para fazer a bibliografia do Projeciologia, que eu li mais de 46 mil obras, eu fiz consulta, mais de 46 mil. Então, isso aí me ajudou muito. Me ajudou a ver o problema por causa do processo da personalidade, da consciência, tudo isso. Agora, a relação que tem com 700 experimentos. O conscienciograma são sínteses pequenininhas das coisas. Já o processo dos 700, ele já é uma análise de determinados itens. Agora, lá no conscienciograma tem 2.000 itens. Eu peguei daqueles 2.000 itens, mais ou menos 700, e fiz os 700 experimentos, fazendo um pouco mais de análise, que é o que eu faço hoje com os verbetes. Os verbetes nada mais são do que uma análise do processo do experimento, do item do conscienciograma, do recorte do cosmograma, da mensagem psicografada. Tudo isso aqui é um processo, uma técnica um pouquinho mais evoluída para mim, pelo menos do meu ponto de vista de estilo, tudo, mais evoluída do que tudo isso. Porque isso aqui é uma síntese, ao mesmo tempo ela chega numa cultura maior, quase erudita, ela é exposta de uma maneira popular, apostilada. Isso eu nunca tinha feito antes desse jeito. Vocês vão olhar, por exemplo, os 700, às vezes tudo é uma página só, cada experimento. Mas tem página que é terrível. Eu sei porque a turma andou estudando e dava problema. De vez em quando eu tinha que ir lá para decidir apenas um top de 3 linhas. Que o povo que estava estudando aquela página estava encrencado durante horas. Então a gente tinha que ir explicar. Agora, o que se passa? O conscienciograma, ele é todo também compactado. Ele é concentrado. Tudo é pílula de vida do Dr. Ross. É pequenino, mas pode resolver. Walter, 2 perguntas. A primeira é a seguinte, a ideia do conscienciograma você teve a partir de que época? Já naqueles 17, você já tinha isso? Não, a ideia dele é do mesmo, curso né? intermissivo. Já veio do curso intermissivo. O processo meu é o seguinte, eu tinha que fazer várias obras para chegar na enciclopédia. Por quê? Eu tinha que mostrar que eu tinha gabarito para falar nessa palavra enciclopédia, porque ela é um tabu para o povão. Então, por isso é que eu tive que fazer uma opção de coisa antes. Em parte, por exemplo, os livros da psicografia, eles me ajudaram a criar a minha aura pública. Você está entendendo? A imagem pública do processo. Porque eu sou do ramo. Uma pessoa que recebeu psicograficamente 26 obras, ela é do ramo, pelo menos, do neo-ocultismo, ou da paraciência, ou da pseudociência, alguma coisa ela é. Então eu tinha que arranjar uma condição de participar do ramo, de ser do métier. Agora, junto com isso, a gente estudou que eu tinha que fazer uns livros antes, para também me adaptar ao processo atual, porque fazia 2 séculos que eu não aparecia por aqui. Não é isso. A informação, a comunicação tinha avançado, eu tinha que ver como é que era, sentir o problema. Outra coisa, a imprensa, divulgação, modo de escrever, máquina de escrever, tudo isso, essas coisas não existiam. Eu sou uma época, eu ainda era do Gutenberg, você está entendendo? Então, eu tinha que ficar afeito, entende? Me atualizar. Então, Walter, com base nisso que você acabou de falar, a gente pode falar que existem GESCONs que são meio que preparatórias? No caso, todas são. Todo período preparatório, ele é generalista para depois a pessoa se especializar. Guarda isso, que isso é bom aí para a sua Apex. Vou repetir o que é. Todo período preparatório tem que ser generalista.
para que a pessoa, na execução, ela mostre a especialidade, a que ela veio. Entendeu? Eu, por exemplo, eu mexi desde história em quadrinho, a pintura, ao processo teatral, de performance, ao problema, por exemplo, de exposição pública, o processo de expressão pública da palavra. Tudo isso eu andei trabalhando desde pequeno. E outra coisa, o que faltava para mim era ter uma noção da sociedade na classe A e B, que eu não tinha, porque eu só trabalhava com o povão. E outra coisa também, saber como é que era a vida de uma pessoa abonada, que eu também não tinha ideia disso, que eu só cuidava eu e os outros, tudo num nível de sarjeta. Então foi por isso que eu quis ir para Hollywood, Europa, Oriente, ver as coisas, o curso. E eu não me arrependo, não. Agora, a minha inspiração sobre aquilo era a melhor mesmo, dentro da fase, daquele ambiente, da situação que estava, era a melhor coisa que eu podia fazer. Agora, por exemplo, olha bem o meu generalismo. Eu cheguei a fazer um catálogo da história em quadrinho do Brasil, isso não é fácil. Agora, você já pensou? O povão fala assim, fala uma coisa que está muito rara, eu falo assim, isso não está no gibi. Por quê? No gibi tem tudo. Então, quando você vê o gibi, você está vendo o croquis, você está vendo a planta, o desenho inicial, tudo sai dali. Tudo que está aqui, ó, de máquina, tudo foi feito antes, o gibi. Ou seja, um croquis, um desenho, uma planta. O quadrinho do gibi foi feito. O que é uma planta de casa? O que é? É um quadrinho. Vocês estão entendendo? Não? Quadrinho. Dividido na opção de quadrinho, que são os quartos, as peças da casa e tal. Tudo é quadrinho. O filme tem um Então, storyboard. veja, eu vi isso muito cedo, porque eu vim com isso do curso intensivo. Agora, também é o meu passado, né? Porque eu fiz muita coisa e tenho uma vida que me marcou muito, porque eles acabaram comigo por causa dos meus negócios, isso aí. Por causa do processo de fazer desenho e escultura. E os caras acabaram comigo, porque eu atingi uns que eram pé de chinelo, certos poderosos foram lá e acabaram comigo, por causa da corte. Agora, o que se passa? Eu estava certo nas minhas coisas. Eu não perdi nada com isso, eu só ganhei. Entende? Não teve nada contra mim. A minha ficha só enriqueceu com essas coisas. Agora aqui, outra pergunta. Segundo o ilustre estudioso da metafísica, Gustave Gelei, a desencarnação é um processo de síntese e a encarnação de análise. Poderia comentar? Sim. A análise é o seguinte, a desencarnação, quando você faz o levantamento, o inventário, o balanço da sua vida. Você vai chegar numa síntese. Como é que é? Essa vida foi boa ou foi ruim? Eu tirei quanto no saldo da minha ficha? 40, 50, 60? Qual a nota que eu tirei? Isso é síntese. Agora, a vida aqui, a reencarnação propriamente dita, você tem uma vida de consciência aqui. Ela é uma análise, é o processo da programação existencial. O que é que você vai fazer nisso? É o que eu estou falando aqui agora. Por exemplo, a fase da preparação é toda analítica. Então, a minha análise era levar tudo para a cosmovisão. Eu tinha que trabalhar tudo de uma maneira panorâmica. Nada de pensar pequeno, tudo pensar grande. Então, por exemplo, eu tinha que melhorar meus dicionários cerebrais poliglóticos. Melhorar meu processo de entendimento de idioma. Vocês têm que lembrar que os livros que eu li eram de 20 idiomas diferentes. Eu fiz tradução até de árabe, eu mesmo. Agora, isso não é fácil. Eu sei que não é porque dá muito trabalho. Agora, esse também é o motivo que eu cheguei à conclusão que tem uma escola que admite isso, outros não. Que a sua língua, o seu idioma nativo, você nunca deve desprezar, que ele é importantíssimo, devido ao processo da biologia do corpo novo que você tem. Você tem que aproveitar esse corpo. A linguagem também depende dele. Então, isso eu considerei muito sério, e eu estava certo. Por isso que eu dou valor para o português, por isso que eu meto o pau no português de Portugal, quando é preciso, mas nós devemos tudo a ele.
Quando a gente começa a combater Portugal e o lusitanismo, nós estamos xingando a mãe e o pai, isso não dá certo. Então, está sujando o prato que comeu. Mas a gente é obrigado a dizer, ó, tem os trafóis da minha mãe, os trafares do meu pai. Tem que falar, né? A gente não pode deixar isso. Agora, eu vou aproveitar aqui, Valdo, só para falar uma coisa. Uma dúvida de análise e síntese aí no intrafísico e extrafísico, que eu não peguei bem. O que é? Você falou que o intrafísico é análise ou síntese? Depois o intrafísico é análise, o extrafísico é uma síntese. A hora que você chega lá, você vai fazer uma síntese perante o transmentor. Ele vai chegar para você e falar assim, ó, sua vida foi uma droga, 25%. Ou senão vai falar, você no seu caso vai falar, não, sua vida foi ótima, 82%. Cara, mas eu pensava o contrário, porque lá tem uma visão ampla de tudo e depois... Aqui sim, vai fazer mas lá é a síntese, isso aí é antigo. Agora veja, o nosso amigo Gelei, que é o francês, Gustave Gelei, o povo aqui no Brasil chamava ele de Gelei. Gelou tudo, mas não é Gelei. O que é que tem? Não, você comentou ainda agora a questão de chegar lá, dessumou e fazer o balanço. Se você fosse simular aqui, tivesse uma consciência, tal, você vai ajudá-la a fazer essa análise. O que é que você iria perguntar ou considerar para poder fazer? O que ela fez que vai ficar em matéria de assistência? Qual a sua assistência mais perdurável? Pronto, só isso aí já liquida com tudo. Qual é o seu ato de interassistencialidade que vai perdurar mais? Que pegou mais gente, que é mais importante, que vai dar resultado positivo para muita gente, às vezes vai dar até processo de autorrevezamento para as próximas vidas. Quais as repercussões desse seu ato de interassistencialidade? Vocês não acham que o meu ato de interassistencialidade com vocês vai perdurar para outra vida? Isso aí é o mais importante da minha vida. Outra coisa, tem 555 pessoas que vieram para fora, não interessa o resto. Só com essas já é um trabalhão. Se 5 dessas tiverem algum resultado no ano 2100, pronto. Vocês estão perdidos, a minha ficha já está boa. Eu não vou receber pito nenhum do transmentor, sob esse aspecto. Né? De outros sim, mas nesse aí não. Então é aí. Não, mais de segurança perfeito, você não acha? Não, 555, eu estou falando em 5. É o negócio do 5. Aquele negócio que a gente não pode falar muito. Agora, falar nisso, falar em estatística, curso avançado da TENEPS, o nosso. 306 pessoas inscritas hoje. Cidade 52, já tem 7 países. Angola, Alemanha, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Paraguai e Portugal. Não tem ninguém da Argentina. Tá certo? Agora, o que é que se passa? Outra coisa que eu queria falar para vocês. Vocês sabem que uma universidade, uma faculdade, por exemplo, etc. tal, dentro do ano letivo, às vezes, tem aquilo que ele chama de aula de sapiência. Nós aqui não temos esse negócio de aula de sapiência, mas eu, para acertar certas coisas, como vocês sabem, até há pouco tempo, eu mesmo chegava e oferecia para vocês um verbete para trazer no domingo. Eu cortei isso para ficar mais democrático. Mas agora eu estava pensando em fazer de vez em quando uma tertúlia especial e vou fazer divulgação. Se vocês estiverem de acordo. Não vai ser um curso, mas vai equivaler à tomada de consciência ou uma chamada de um tema que vai ajudar. Esse é um dos macetes que eu estava esperando fazer o tertuliário para chegar lá. E eu então pergunto, quantas pessoas tem aqui hoje? Vocês sabem? Quantas tem? Para a gente ter uma noção. Esses últimos dias tem quase 100 pessoas todo dia, né? Parece que é 100 pessoas todo dia. Agora, hoje eu quero saber mais ou menos, para a gente ver com vocês que assim, se amanhã tiver mais gente, ninguém pode reclamar. Se aqui tiver 80 pessoas, já dá uma margem para nós decidir uma coisa para o futuro imediato. Está certo o que eu quero dizer? Do ponto de vista democrático? 76.
Então 76, já está chegando então nas 80. Então agora vamos... Então, vocês estão de acordo com isso ou não? Para a gente fazer uma tertúlia especial e a gente vai falar, no dia tal, agora nós vamos escolher esse dia, o dia que pode ser um feriado, pode ser um domingo, a turma aí estuda. Eu já tenho um tema lá que eu quero apresentar, mas não vou falar nele hoje não. Eu vou deixar primeiro, aqui, eu vou deixar esfriar, o processo para a gente ver o que é que vai dar. Depois eu trago. Não, é porque eu ainda estou pesquisando lá a situação. Mas então vocês estão de acordo com essa tertúlia especial. Nós vamos criar esse recurso que a gente ainda não usa aqui. Agora, outra coisa. Eu queria informar para vocês, dentro daquele meu trabalho de informação, que o Eduardo trouxe da viagem dele o livro que eu estava esperando sair. Você não precisa de comprar. É do Teodoro lá. Do Adorno, o Teodoro Adorno, As Estrelas Descem à Terra, que é a coluna de astrologia do Losenstein, que é um estudo sobre a superstição secundária, que ele chamou. Agora, As Estrelas Descem à Terra, começa tudo por aí, que isso aqui é uma ironia. Ele quer falar as estrelas do horóscopo, da astrologia que descem à Terra. Mas, ao mesmo tempo, são as estrelas de Hollywood, que é o processo de Los Angeles Times, é o negócio da Califórnia. Eu sempre me interessei por isso, eu já li muita coisa dele em outros lugares, mas em português não. É a primeira situação que eu estou vendo em português dele aqui. Mas sobre isso eu considero um trabalho que aparentemente o povo não deu valor no Brasil, porque eles não sabem o que é isso, ou não quiseram entrar, porque isso aqui mete o pau na besteirada do povão e da mídia que está aí. Mas eu sempre dei valor para isso por causa de Hollywood. Ele estudou isso na década de 50. Eu estive lá na década de 60, foi logo em seguida. Eu vi as coisas tudo de perto. E lá eu já tinha contato com o processo do Adorno. Você está entendendo como é que é? Agora, é bacana, o que eu estou vendo aqui, a apresentação, eu comecei a ver o livro hoje, alguma coisa eu já li aqui, mas é muito importante a situação para a gente ver as tolices que tem e os estudos que ele fez. Ele não estava brincando com esse negócio da astrologia, não. O livro é sério. Eu recomendo para todo mundo que quer estudar processo de comunicação maior, ou o problema da mídia e outras coisas nesse sentido, para ver o nível que está aqui. Um filósofo analisando esse processo de uma maneira séria. Agora, o que é bom nele é que ele era um cara isento, porque ele combatia os processos de evidência, de ocultismo, de tudo quanto é lado. E esse aqui ele colocava até como ocultismo secundário, uma superstição secundária, que é pior. Agora, o que se passa? Ele fala muito aí, em regressão intelectual, no mistério esotérico, e eu posso falar na incubadora mitológica, que o meu negócio é combater mito. E tem muita gente que acha que mito é uma beleza, igual que o Freud falou, e o Jung levou isso para frente. Eles mesmos, de vez em quando, ficam falando mito demais. Agora, a culpa disso é o Platão. Por causa dos negócios, eles não clarearam o negócio de mito, desde aquela época ele veio com esse troço de mito, a mitologia, com os deuses, aquelas bobagens todas. Agora, veja, isso é uma droga. Agora, outra coisa, há uma manipulação ideológica, a indústria cultural, ele foi foi o Adorno que criou até essa expressão, a coerção midiática que nós vivemos hoje, a paranoia coletiva, por exemplo, de todos os processos assim, tipo ocultista, o que dá mais freguesia, tem a clientela maior, é o horóscopo. Agora, a superstição institucionalizada, que isso é expressão minha, a visão anacrônica e a irracionalidade astrológica. Então, isso tudo tem aí, vale a pena a gente ver esse livro. Oportunamente é bom você arranjar esse livro. Ele parece que foi lançado agora essa semana, né? Você comprou a hora que ele chegou lá, né? Você estava em Belo Horizonte, não é isso? Foi lá. Né? Pois é. De modo que é bom vocês saberem disso, e eu me sinto bem com esse livro agora, com a edição em português, porque tem umas coisas que eu quero escrever, que eu estava esperando ver esse livro aí com calma, para poder falar sobre uns assuntos aí, mais ou menos bravos, que eu quero fazer um verbete a partir disso, possivelmente colocar até na bibliografia. Para mim é importante. Você quer falar alguma coisa?
que o senhor falou que foi vivenciar e buscar conhecer, inclusive, pessoas que tinham mais recursos, a vida delas. Não, ver como é que é a vida de rico e como é que esse povo raciocina. Isso. E também em Agora, relação... você sabe que eu tive alguma ajuda muito grande dos americanos. Então. Eu fiquei em palacetes que era de fechar o comércio. Daqueles que a gente tinha medo de subir a escada, de tanta coisa de pendurada que havia, só obra de arte. Os vitrais caros, eu não entendia, nunca entendi esse negócio de um vitral que vale muito dinheiro. Sendo que o vitral fica para a rua, o tempo, e fica para dentro. Então, como é que é? O cara chega lá de fora, ele pode roubar o vitral, corta tudo lá, dá um jeito. Então, eu não entendia muito dessas coisas todas, você está entendendo como é que é? Agora, me deram, inclusive, uma casa para ficar, que a gente tinha até medo de entrar, de tão granfina que era. Isso foi em Honolulu, no Havaí, Hawaii, entende? Agora, para mim era muito importante. Outra coisa que eu não tinha ideia, eu não sabia nada sobre stock market. Foi por isso que eu tive aula no Wall Street e depois no Wells Fargo Bank. Agora, lá no Bank, o Wells Fargo, até agora ele está aguentando a barra. Inclusive, comprou um banco, é um dos maiores do mundo esse aí. Eu vi as coisas dele de perto. Mas não é. Eu queria ver como é que eram as caixas de segurança do banco lá, os subterrâneos. Agora, é impressionante. Uma das pessoas que eu fui, ela foi me mostrar, porque era uma conta muito grande, que era viúva de um cara que era riquíssimo, um judeu. Então, na parte dela, ela tinha sala, uma sala. Em vez de ter a caixa de segurança, ela tinha um salão de segurança. Agora, o salão dela, adivinha o que ela tinha dentro? Na ocasião que eu vi. Isso é 1960, hein? Só pele, só casaco de pele. Mint, sabe? Aquelas coisas todas. Uma loucura. Mint, como eles gostam de falar. Mas agora cheinho de material de alto nível. Naquela ocasião eu estava valendo muito dinheiro, né? Os Visons, aquele troço todo, Zibellini, entendeu? Tudo isso eu vi. Mas agora eu vi outras coisas lá dentro. E eles me deram a dica, principalmente da Wall Street, como é que aplica dinheiro em banco. A situação de você ler um balanço da empresa, seguir certas situações, ver as insinuações do mercado. Isso tudo eu não tinha noção de nada disso. E eu queria seguir aquilo que o meu avô falou para mim. Você tem faro comercial para qualquer coisa, você pode entrar, você sai bem nisso. É o melhor da família. Você ganhou de mim. E o meu avô dava muito valor para isso, porque ele achava, para ele é a catira. A economia é o negócio da catira. A catira é a barganha das coisas, sabe como é que é? É você trocar. E ele tinha o seguinte, a orientação básica, a lei dele era o seguinte, você começa com uma agulha e tem que acabar com um cavalo. Você vai fazendo, trocando a agulha por outra coisa até chegar e ter um cavalo. Então isso tudo fazia. Agora, eu mostrava para ele os negócios, o que é que eu sentia, o meu feeling, em matéria de comércio, como é que era. Então eu falei, não, vamos criar o comércio, para depois a gente vender. Então esse negócio, eu já sabia como fazer isso. Vocês estão vendo que eu já devo ter sido judeu, né? Está na cara. Sim, mas... Eu e muita gente aqui. Aqui, ó. Não fica rindo de mim, porque eu estou rindo de vocês, a maioria. Mas então... Sim, e esse conhecimento todo que o senhor foi adquirindo e vivendo, né, dentro desse processo, também eu para precisava, fazer os livros, como é que eu ia fazer o consensograma sem saber esse segmento da população? Certo. Então, eu fiquei pensando assim, quanto é que seria, não sei se a gente pode falar em percentual, que fica, né, complicado, mas como é que seria a questão do extrafísico, a questão dos parafatos, da parapercepção? Tudo a gente tem que saber. Por exemplo, o meu processo no Espiritismo me ajudou muito por causa do desenvolvimento do parapsiquismo, da parapercepção. Isso aí eu já tinha assegurado. Eu, quando deixei o Espiritismo, eu tinha 34 anos, eu já estava doutor no assunto. Eu já dominava tudo isso, estado vibracional, fazia as coisas todas, tipo TENEPS, há muito tempo. Dominava tudo. Isso aí não era problema.
Agora, o problema é que eu não tinha contato com gente rica, abonada, os que mandam na sociedade, a história. Por exemplo, naquela ocasião, eu já conhecia um monte de... Conhecia o Tancredo, conhecia Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, o povo do JK, tudo eu conheci de perto. Então, eu tinha contato com políticos, com a opção deles, entendeu? Inclusive, conheci o Pascalini, que foi um dos maiores que eu vi com força presencial, ele e o Juscelino. Agora, não sabia do povo que é rico, como é que era. Tinha os ricos que ajudavam a gente no movimento espírita, aquela coisa toda, mas você não tinha tanto contato para saber como é que é. Eu queria ver aquele que não tem nada que ver com a gente. Você chegar e ver de fora assim, ó, e ver o que tem lá dentro. Eu não tinha noção dessas coisas. Do ponto de vista sociológico, eu era uma droga. Agora, os próprios americanos que me conheceram viram, não, você não tem experiência dessas coisas, você precisa de ir. Foi aí então que eu fui ver qual que é o lugar melhor. Um dos lugares melhores para ver isso era Hollywood. Devido isso que o Adorno andou estudando, ele também viu as estrelas. Por quê? É a exploração da vaidade humana, explorando através principalmente da mulher. Mas as estrelas, por exemplo, tudo isso, dos filmes, eu venho falando isso aqui, tudo é uma exploração terrível, manipulação dos outros. E atualmente é pior, coitado. Ainda bem que o Adorno não está aí, porque se ele fosse ver os filmes hoje, o negócio piorou tudo. Os filmes estão sem pé, sem cabeça, não tem moral, é tudo antiético. Os caras, tudo que roubam muito bem, no fim, vão para Ilhas Caimã, etc. Tal. Mas isso são dezenas de filmes hoje assim. Eu tenho filme que eu não gosto de ver, não, mas eu quero ver como é que fica no fim. Quase sempre a exaltação do vilão. Então, é a baratosfera escrita. De modo geral, são os toxicômanos que estão fazendo isso. Está cheio de gente doida em Hollywood, no meio do cineasta, no meio dos atores, no meio das atrizes. Você vê a atriz que rouba, o outro que não sei o quê, o outro que foi preso, o outro que estava dirigindo, bêbado. Então, agora, os artistas são assim, coitados, mas eles... É porque são sensitivos e mal desenvolvidos. Raramente você vai encontrar um artista que reconhece a sensibilidade parapsíquica dele e leva aquilo a sério. A maioria é tudo assim, espontâneo. Tudo de qualquer maneira, instintual, entende? Valdo, eu queria saber sobre o Adorno, qual você considera a ideia mais avançada dele, se é a indústria cultural, se tem alguma outra que você considere mais relevante? Não, o Adorno é bom você ver, tem uns livros dele que são considerados mais sérios, entendeu? Que eu já trouxe aí, eu já falei neles. Você tem lá, ela tem lá... Compra esse que ela tem lá para vender, que tem umas boas obras lá. O clássico é o Dialética do Esclarecimento, né? Esse é o mais clássico que ele traz a ideia da indústria cultural. Gosta. Mas você considera alguma ideia Sabe mais quem gosta muito dele? É o povo da mídia, da comunicação, da sua área. Exato. Esse povo é que gosta mais. Aqui nesse livro meu, na introdução, eles estão falando sobre isso. Mas... Agora, esse livro aí, ele é raro, porque não tem nem em português. Por quê? Fica muito chato para a editora meter o pau na astrologia. Sabe por quê? Porque vende muito. Porque vende o negócio todo, aquilo é o problema. Ó. Capitalismo selvagem, é uma vergonha. Os jornais quase não metem o pau nisso. Quem mete o pau em astrologia, desde que eu sou pequeno, sou eu. Sim. Minha vida inteira. Outra coisa, eu meti o pau dentro das feiras esotéricas, no povo todo, agora eles vinham e me pediam, não, joga energia que eu não estou me sentindo bem aqui. E eu tinha que atender. Esses grandes, um monte desses caras de astrologia, horoscopista, entende? Astrólogo. Eu atendi um monte desses caras. Fala que deixa disso, isso vai te levar. Não, mas eu preciso de arranjar meu pé de meia e não sei o quê. Porque, gente, são assediadores intrafísicos. Totais. E ele agora explica isso tudo aí. Que é a manipulação dos outros. Muitos falam que é pseudociência. A própria ciência reconhece a astrologia como pseudociência. Mas é tudo errado. De modo que essas coisas precisam ser esclarecidas. Então, esse livro do Adorno, ele é importante. Mas o que porque ele colocou o dedo na ferida. O que você falou, Valdo, não foi esse, o Dialética, foi Educação e Emancipação. É um de capa laranja. Sim. Não, esse também é bom. Mas esse aí são dois, tem uns três deles. Vale a pena que eles falam mais.
Agora, esse aí é mais raro, mas vale a pena ver. Por causa do estudo da consciência em si, né? Sim. A manipulação feita pelo povo e os manipulados que estão conscientes daquilo, quer dizer, gosta da manipulação. Sim. Agora, uma outra coisa, Valdo, aqui, se comentou sobre a questão do período preparatório ser mais generalista e mais analítico, e a execução ser mais especializada e síntese, né? É. Mas, por outro lado, desde a sua mocidade, você já tinha, claro, a sua especialidade, as suas especialidades mais Já, certas. mas eu vim com essa ideia básica, mas agora, tudo mais era o corolário, é a parte secundária para enriquecer, você está entendendo? O core, enriquecer o megafoco. O que eu queria entender, assim, no caso prático seu e no nosso caso particular, né? Como é que funcionaria isso, né? Porque assim, por você exemplo, tinha eu clareza estudei sobre tudo isso. para ver se valia a pena eu estudar mais além da medicina. Então fui lá ver a psicologia, uma psicologia que havia na faculdade que eu podia estudar. A própria chefa lá, que era uma irmã, muito minha amiga, falou para mim: Dr. Valdo, não entra nisso, o senhor sabe mais do que nós estamos ensinando aqui. Porque ela me conhecia, ela sabia da minha biblioteca, sabia o que eu fazia. Agora, você veja bem, eu tinha 30 anos quando ela falou isso para mim. Mas é que eu já tinha visto todo o currículo da faculdade e vi que realmente estava fraco. Eu comecei a discutir com ela as coisas. Agora, ela era a mais avançada. E outra coisa, eu já tinha provado também uma coisa que eu não pude falar com ela, que o principal professor da faculdade de psicologia dos católicos foi o cara que eu falei os negócios errados dele, da arte moderna, e que ele acabou deixando a batina devido às sessões que eu fiz com ele e com os velhos lá da Dominicana. Isso eu não pude falar com ela, porque eu já não falava isso para ninguém. Agora, outra coisa, quando eu cheguei ao Rio, em 66, eu quis ver, levei até meus diplomas para ver como é que eu poderia fazer a faculdade de comunicação e jornalismo. Está entendendo? Eu cheguei lá também, pedi o currículo e vi aquilo, por sinal, deixei até cópia dos meus diplomas lá, que eles queriam ficar. Eu deixei até lá, nunca mais nem procurei isso. Era numa praça lá no Rio. Era a principal faculdade que havia na área. Eu desisti também, não adianta. Isso aí eu já sei tudo, não adianta nada. Porque naquela ocasião eu já dominava o processo, já tinha escrito para jornal, já tinha feito jornal de capa a capa. Então, o que é? Não adiantava muito. Mas Entendeu? no seu caso, então, quer dizer, você tinha um foco que era... Tudo isso eu estava vendo para enriquecer o megafoco do meu trabalho. Você está entendendo? Sim. Então é isso que eu acho. Agora, tudo é a fase da preparação. Sim. Mas Entende? nesse caso, então, o mais sério, no nosso caso particular, é identificar esse megafoco, é isso? A coisa mais séria é essa. E outra coisa, esse megafoco você tem que casar com uma coisa. O que é? Vocês têm uma ideia? Alguém quer responder isso? Quer dizer, aquilo que é o seu objetivo, você tem que casar com uma coisa muito séria. Oi, aqui. Não, é prioridade, mas não é isso. É a Mega GESCOM. Não é o livro que você vai fazer logo, ou qualquer coisa. É aquilo que é o final. Qual que é o coroamento? Esse aí é que tem que casar com o processo do megafoco da sua ProEx. Isso aí a turma da Apex tem que saber o tempo todo falar nisso e bater nessa tecla, que isso aí é muito importante. E isso envolve também o matrepensene pessoal, né? A identificação disso daí. Então, eu já sabia disso muito cedo. Você quer prova maior do que isso? A hora que tem lá minhas anotações mais sérias, um livro de capa dura, pautado, só com anotações das coisas, só lá tem 20 fontes sobre o processo de projeção com os fenômenos parapsíquicos. E tudo coisa séria, que eu pude usar até depois, para fazer o projeciologia. Agora veja, eu tinha 17 anos, isso foi em 1949, aquele livro. Tudo escrito a lápis, que não era para gastar, caneta era caro, você gastava muito dinheiro. E o negócio de dinheiro é o seguinte: primeiro comida, segundo livro. Isso aqui era a minha orientação. Essa dobradinha, eu fiz isso a vida inteira como pobre. Entende? Agora, era duro. E outra coisa, para comprar os livros, eu arranjei na livraria, porque eles eram tudo amigos meus, eles me deram, então, uma caderneta, que eu pagava quando eu podia. Então, eu ia espaçando aquilo com calma,
para poder, mas não perdi o livro na hora que ele chegasse, porque senão, se eu não comprasse, outros chegavam lá, compravam, aquele livro sumia. Você sabe, as edições eram pequenas, aquilo, a maioria vinha de São Paulo, vinha do Rio para chegar ao Uberaba, era um problema terrível. Agora, esse nosso amigo lá da livraria gostava de mim porque via o meu trabalho, o que eu fazia, sabe, o meu emprego, via o esforço da gente na questão da assistência. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, muito sério. Uma das coisas mais simpáticas na minha vida que me ajudaram a estudar foi a interassistencialidade. A hora que você está fazendo assistência real, honesta, séria, com lealdade para os outros, ninguém pode meter o pau em você. Você fica, entende, inatacável. Isso me ajudava demais. Agora, por um lado, isso aí me ajudou muito. E por outro lado, me criava um problemão. Porque a hora que o povo via que eu era assim, as mães queriam que eu casasse com as filhas dela. Era um problemão aquilo, e a insistência, e a sedução, e as armadilhas, não é fácil, o processo social. Eu sem família, vivendo sozinho. Vocês já viram, né? Trabalho que não dava isso. Pois é, e na época não tinha essa liberalidade de costumes que tem hoje, essa permissividade sexual, não tinha nada. Isso aí foi o aspecto dos mais sérios da minha vida. Agora, Valdo, qual é o ponto que você acha mais sério, assim, no nosso caso, para a gente otimizar mais esse megafoco? O que você acha que é o mais importante nisso aí? Eu acho que a primeira coisa é você identificar o megafoco através de pequenas coisas. Você vai olhando o círculo da periferia e vai caminhando para o centro para chegar na mosca. A mosca seria o megafoco. Então você vai olhando tudo que é que tem lá dentro, como é que é. Por exemplo, no seu caso, jornalismo, comunicação, livro. Agora, o que é que seria junto com isso? Lá dentro de você, o que é que você sente que você devia escrever? Ainda não é esse livro que você está publicando. Tem mais coisa atrás disso. Então, esse que seria o megafoco, e é esse aí que tem que levar para a Mega Gescom. Agora, olha o que é que tem do ponto de vista, que é uma coisa muito séria, do ponto de vista cronológico. Esse trabalho, se eu for fazer um trabalho desse, ele vai durar quanto tempo? Ele vai me aguentar até a próxima vida? Como é que fica? Tudo isso a gente tem que começar a pensar. No seu caso, devido ao processo de comunicação, e eu considero isso importantíssimo. Um outro caso, por exemplo, o que você se preparou do ponto de vista poliglótico? Quem escreve, quanto mais poliglotismo tiver, melhor, porque aumenta os dicionários cerebrais. Olha que tem uma lógica pragmática terrível. Olha o que eu estou falando. Lógica pragmática, prática, teática. A parte da vivência. Isso que eu estou falando. Agora, eu vi isso minha vida inteira. Agora, isso tudo me criava problema. A gente ia fazer um trabalho. Eu dava mais seriedade para o trabalho, porque aquilo me interessava. O povo tudo vinha me combater, porque às vezes eu fazia o trabalho mais do que os outros, forçava os outros a fazer trabalho mais do que eles estavam fazendo, porque eles estavam na boa vida. Tirar vantagem em tudo, lei de exercício. Agora, isso no meu serviço era assim, na assistência era assim, nos trabalhos intelectuais era assim, sempre eu criava problema. Entendeu? Agora, com o tempo, isso também me levava para ser uma espécie de líder dentro do trabalho que eu começava a fazer. Eu rodar, daí a pouco eu estava liderando o serviço. Está entendendo? Cada agilidade, o tempo que eu fazia, eu mais interessado naquilo. Então era um senhor problema. São coisas da própria vida. Você está entendendo? Outra coisa. Eu acho, de todos os mataburros, aquilo que eu fugi mais e que eu consegui sair mais foi a OMI Super. Foi aí que eu adquiri essa ideia da omissão superavitária. O que eu escapei de enrolamento, de envolvimento, de sedução, de petrodólar, de tudo que você pensar, não está no gibi. Eu penso que tem mais de 20 coisas mais sérias na minha vida sobre isso. Teve um dia que eu quis fazer um levantamento, isso faz uns 2 anos, eu achei que eram as 13, mas não é. Depois disso, começaram a ver a opção de coisa, não aconteceu isso, é mais de 20. Sérias que eu estou falando.
Sério que eu estou falando? Por exemplo, uma coisa que ia te dar independência econômico-financeira. Eu tive, assim, ofertas, meia dúzia, em épocas diferentes, situações diferentes, para liquidar com o assunto. Mas você ia ficar com o rabo preso, com culpa no cartório, de uma maneira terrível. Alguma coisa eu fiz que poderia dar culpa ao rabo preso, e deu o rabo preso, mas com culpa no cartório. Mas o final foi positivo, porque a gente conseguiu superar, mas eu tive que trabalhar muitos anos. Entendeu? Então, isso tudo porque eu primava para ver em primeiro lugar a assistência. Eu jamais resolvi uma coisa fora da linha principal, a diretriz básica, o megafoco da assistência. Porque com assistência você erra menos. Você pega uma pessoa analfabeta, se ela está fazendo assistência aos outros com sinceridade, ela não vai errar nada. Você pega uma pessoa que tem tudo que é PhD aí, 5 diplomas. Se ela não faz assistência, ele está errando mais do que aquele que é o analfabeto, o apedeuta. Então, isso é muito sério em matéria de assistência, visando os problemas da evolução da pessoa. Valdo, por que você não optou pela psiquiatria na época? Não, eu optei. Você Mas chegou a cheguei estudar? lá, fui estudar. A hora que eu vi a psiquiatria na prática, eu falei, não, isso aí não adianta nada. Agora, melhor não é isso. O meu Teria feito professor mais de assistência? psiquiatria, o mais sério, o oficial, Dr. porque eu Inácio. trabalhei com o doutor Inácio, mas depois eu trabalhei com o Valada. O próprio Valada, no fim, ele se aposentou praticamente lá dos trabalhos dele, e ele veio para a Conscienciologia. Em vez de eu ir para a psiquiatria, ele veio para a Conscienciologia. Agora, eu estava olhando aí, tem uma coisa que eu não tinha visto, hoje que eu estava olhando. Na revista Mente e Cérebro, lá, o Siddhartha Ribeiro, ele escreveu um artigo falando das minhas coisas, mas depois, logo em seguida, ele escreveu um outro, falando sobre o princípio da descrença. Eu não tinha lido a revista, ninguém me deu, eu não vi, eu não recebi. Hoje eu descobri a revista, está lá falando. Que ele fala lá, não, ó, o médico Valdo Vieira fez a proposta do princípio da descrença, que está muito bem elaborado. Está lá, no artigo dele. Então, veja, ele foi o primeiro que falou isso. Isso foi já há algum tempo. É o número 177 da revista. Pois é. Então, eu não tinha visto, pois é, foi o que eu passei lá para você. Agora, veja, ele fez 2 revistas em seguida, ele falou nas minhas coisas. Agora, nessa segunda, ele falou no princípio da descrença. E ele estava falando sobre o negócio da neurociência, o processo todo, que aquilo é importante para todo mundo, né? O cara que combateu o princípio da descrença, ele está perdido, né? Esse deve ser do horóscopo. Ele está errado. Entende? Aqui, só. Sim. Sobre uma dúvida ainda sobre a definologia, página 6, É. sobre o parapercepto. O parapercepto é uma estratificação desse conteúdo em forma de síntese? Seria bom você pegar o dicionário. Ali tem um dicionário. Olha lá o que é percepto. Olha o que é. O parapercepto é o parapercepto, é o mesmo percepto, Não, só que tem mas que extrafísico. Eu não estou... Agora, é o conteúdo da percepção. Sei. Eu não estou com dúvida quanto a sinonimia. Agora, isso tem no dicionário. Essa palavra não foi eu que criei, não. O percepto não fui eu, não. O parapercepto, sim. Professor, eu não estou com dúvida quanto a sinonimia. Eu estou com dúvida quanto à captação desse conteúdo. Ele Sim. vem de uma forma estratificada, em forma de síntese, ou primeiramente vem a análise, não, é a concomitantemente não, a uma... através de vivência. E essa vivência não adianta só síntese, não. Tem muito mais coisa nisso. Uhum. A vivência tem que ter análise, através dos anos. A pessoa sedimentar as camadas de experiência de parapsiquismo. É aí que vem o parapercepto. Sim, eu falo na hora. Porque o parapercepto é o que você Na hora recebe é a sua em bloco, paraperceptibilidade, naquele a sua vivência parapsíquica, na hora. Mas é Sim. você que sabe o que A é isso. leitura vai ser feita de acordo com o conteúdo vivencial que O a consciência conteúdo, tem. mas baseado nas vivências anteriores suas, retrovivências. Uhum. Então, Por isso que eu falo, pega o laptop, anota tudo. Eu não admito, não aceito, não é possível para mim uma pessoa que pegar e tem uma experiência de parapsiquismo e ela deslindar aquilo tudo hoje, aqui.
Eu, para mim, preciso de 1 ano, 2, 5, para ela analisar o processo. Gente, se o negócio é difícil, está cheio de ilusão de ótica, até com o olho da gente, os sentidos do corpo, pensa bem o parapsiquismo. Sim. A coisa é muito complexa. Então, na maioria das vezes, de acordo com a sua vivência, ela vê apenas a ponta do iceberg. E está escondido lá, toda a análise. Tem que trabalhar muito, porque o iceberg às vezes é enorme. Uhum. E agora, com esse processo da poluição da Terra, os icebergs estão até se soltando, o negócio é pior. Agora, qual que é a poluição da Terra na questão da comunicação? Toda essa orgia de comunicação da internet, por exemplo. A internet é boa por um lado e é péssima por outro. Está cheio de erros, cheio de bobagem, cheio de lances, né, ilusórios. Quanto à parapsicoteca, quando com o senhor, com o CX, está junto com o aparador, que vem, então, esse parapercepto, que seja estratificação de toda a sua vivência. Ali já é tudo já condicionado, o negócio é profissional. Já é provocado, já vai tudo pinçado para onde precisa, factual do raio laser. Uhum. Então, a pessoa a leitura ela feita... não dispersa. O problema lá é que os técnicos que mexem com aquilo, a primeira coisa que eles são preocupados é acabar com a dispersão da cabeça da pessoa, da consciência. Uhum. Acabar com a dispersão. Ela tem que ser pontual. Porque qual é o maior problema aqui de nosso? Aqui, ó, a dispersão. O que eu falo de síndrome da dispersão consciencial não está no gibi. Tem um monte de verbete que a gente está falando nisso. Agora, lá eles são muito preocupados com isso. E tem uma coisa, tudo lá é a favor de acabar com a dispersão. Se uma pessoa, por exemplo, se ela vai lá na Interlude, a Interlude é bem uma cópia dessa realidade aí, é um exemplo. Lá está difícil da pessoa ficar dispersiva. Ela tem que pensar tudo correto, equilibrado, certo, vendo o objetivo dela. Por exemplo, uma pessoa vai para a Interlude. Ela tem que ter um objetivo de estar ali. Uhum. Se ela não tiver, ela vai sentir totalmente embaraçada, deslocada, se sentindo mal, ela vai embora. Tem que ter objetivo. Então, por exemplo, está difícil uma pessoa ir para interlúdio para ter um spa. Não, então pede, não, eu quero a parambrosia para comer. E lá não tem isso. Então, o processo da confluência do megafoco, lá não tem erro. É praticamente automático. Com isso, se você começar a pensar, você vai começar a entender o processo extrafísico, como é que é. Quanto mais evoluída a comunidade extrafísica, mais, vamos dizer, correta, organizada, pontual, em riba do lance, como a turma fala aí. Em cima do lance. E então, no caso, é sempre, digamos, quando ela vai ressomar, ela está junto com o amparador, ele vai em cima do foco que ela precisa saber. Não, já entrou ali aquele foco. Agora, ele vai desdobrar aquele foco em camadas subentrantes e subjacentes que a pessoa não viu. Sim. Sabe o que quer dizer? Subjacente. Sim. O ponto está aí. Entendi. Você pensa que você leu o ponto, não leu nada. Atrás dele tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. É igual ao horizonte. Agora ele vem a descobrir aqueles novos horizontes que você não viu. Eles estão sempre se desdobrando na profundidade dele. Então, essa prospecção mais avançada, nós às vezes não temos capacidade para isso. Eles fazem isso na hora. Entendeu? Agora, com o tempo, a gente adquire o know-how, né? Você vai acabando sabendo. Então, na verdade, o parapercepto, ele é assim, um resultado, uma estratificação de uma consciência muito lúcida, né? Para ela poder perceber no ideal, todo, né? Todo mundo tem parapercepto, todo mundo tem percepto. Quer dizer, mas ela não está usando totalmente. Mas o problema é que o nível não é bom. Agora, você está vendo a importância de falar nesse assunto? Outra coisa. Alguém aqui já tinha lido sobre percepto? Você? Quem mais? Pois é, percepto. É muito pouca gente que já leu sobre isso. Não se escreve muito. É ou não é? Não tem. Percepto, no entanto, é dicionarizado, tem tudo por aí. Percepto, a gente lê muita coisa sobre psicologia, né?
Mas, professor, o parapercepto é muito mais profundo, Eles falam né? nisso recentemente. Esse negócio não tem nem 10 anos. Ó. Não Lá. é? O parapercepto é muito mais. O percepto que a gente fala no Mas o intrafísico parapercepto é uma sempre pontinha, né? o um rico pontinho, da história. né? O percepto é sempre pobre. Então, era isso que eu queria saber, porque, na verdade, o que a gente pensa? O que a gente vê com esses flashes que nós temos de parapercepções? Nós estamos vendo apenas pontos pequenos que, por detrás, tem muita coisa ainda por vir, né? Então, isso é... Então, vemos Olha apenas... à frente, porque atrás vem gente. Vemos apenas uma síntese que por trás tem uma análise para chegar a uma nova síntese e assim por diante, né? E é por aí. Professor, mas pode falar, chefe. Na parafatologia, na terceira linha, tem a megacaptação parapsíquica. A megacaptação parapsíquica, sim. Isso. Aí... O que é a megacaptação? Por exemplo, a pangrafia, a cosmoconsciência. Eu ia perguntar, porque naquele verbete para captação retrocognitiva, você falou sobre a metacaptura mnemônica. Que as imagens retrocognitivas vão aparecendo, a gente vai inferindo o que aconteceu. Mas aí quase sempre é da própria pessoa. Isso. Aí eu ia perguntar quais os outros... Ela é um tipo, essa metacaptura mnemônica de metacaptação parapsíquica. Quais os outros tipos? Vezes. Então era isso. Às vezes. Às vezes. Vezes. O problema todo, às vezes, não é bem, não. Às vezes a pessoa está só lembrando daquilo que ela reteve na memória. É um processo holomnemônico. Não é bem assim. Agora, o problema da parapercepção, ele envolve fenômeno, né? Tem um parafenômeno nessa história, a situação então muda. Agora, por exemplo, estou dando esses dois exemplos para você. A pangrafia, por exemplo. A pangrafia é como se fosse a reunião de todos os fenômenos que a pessoa conhece simultaneamente. Então, pensa bem o que é a pangrafia. Agora, a cosmovisão da cosmoconsciência é a vivência já a partir do processo do mental soma. Então, a coisa ainda fica mais séria ainda. É mais avançada ainda. Agora, olha, às vezes, uma inspiração de amparador pode dar toda essa profundidade, dependendo do nível da pessoa, da paraperceptibilidade dela. Então, às vezes, aquilo vai fissurando a memória da pessoa de uma tal maneira que aquilo amplia tudo na hora. Agora, por isso que eu falo, quanto mais afinidade você tenha com o amparador, melhor. Quem ganha é você. Que ele vai ter chance de fazer transmissões mais sofisticadas da conteudística dos fatos multidimensionais. Você está entendendo? Conteudística dos fatos multidimensionais. Quer dizer, a essência do processo da cognição nessa dimensão. É por aí. Tá certo? Valdo, aqui no B. Na página 7, em detalhismo, tem lá em sinergismologia o sinergismo paracognitivo. Aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como funciona e o que pode ser feito para favorecer. É justamente isso. Você, por exemplo, você tem uma projeção, mas, às vezes, essa projeção, ela começou com outras coisas antes. Então, são os estados alterados da consciência. Você entra na hipnagogia, a hipnagogia te dá o sono, aquele sono pode te dar um sonho, o sonho pode dar um pesadelo, daquele pesadelo você volta a ter o sono, às vezes você acorda, você fica desperta, depois você entra no órgão da hipnagogia, você entra, expande a consciência ali, quando você vê, você está vendo seu corpo deitado na cama, e por aí vai. Então, esse é o sinergismo dos processos. Agora, o sinergismo começa pelo seguinte, primeiro, os sentidos físicos que você tem, que tem uns 5 básicos que eles falam, mas nós temos uns 12 sentidos do corpo. Então, esses sentidos, eles se casam com as parapercepções. A clarividência, o processo da sensibilidade da energia, você está entendendo? O problema de você se ver fora do corpo. Então, aquele sentido se casa com esse outros. Por quê? Às vezes você vai sair numa projeção com o psicossoma, mas ele está lastreado pelas coisas do corpo. Isso aí entra
as sensações do corpo. Para você dar energia, por exemplo, mais densa, para fazer uma assistência, tudo precisa disso. Então você veja, aí então nós temos vários tipos de sinergismo. O sinergismo é o aumento da potencialidade, da energia, da vivência dessas sensações. Então as sensações do corpo, as sensações extrafísicas, as sensações holossomáticas. E aí, dependendo da lucidez, esse encadeamento ele gradualmente cresce. Né? E vai chegar num certo ponto que aquela parte do corpo some, a do psicossoma some, e você fica com o mental soma. Aí expande tudo, é aí que chega a consciência. Agora, por exemplo, com o passar do tempo, uma pessoa na vigília física ordinária aqui, ela supera isso tudo em segundos, dentro de 1 minuto. Ela passa por todas esses transes parapsíquicos. E ela então vai ter o quê? Ela vai chegar na pangrafia. Aí o processo então do mental soma já vai começar a agir mais diretamente ou predominar até aqui na vigília física ordinária. Agora pensa bem, na hora que o mental soma está predominando com a gente, você com inteira lucidez sobre isso vai ajudar você em todas as áreas. Os processos intelectuais, o processo da heurística, inventividade, o problema, por exemplo, de acesso às centrais extrafísicas, tudo isso vai melhorando com você. Agora, por isso que a gente arranjou essas técnicas todas que já vem de muito tempo, igual a TENEPS, por exemplo. A TENEPS é uma bênção, ela abre todas as portas para a pessoa, ela não está sabendo disso. Agora, uma boa parte do povo começa a TENEPS fazendo assim, uma maneira burocrática, do jeito que ela faz todas as coisas na vida. Ela não liga para aquilo. A TENEPS já é um meio caminho para chegar na semiconsciência, a semiconsciencialidade. É a pessoa mexendo nessa dimensão e nas outras, todo dia, fazendo assistência. A assistência aos outros, antes de mais nada, a gente poderia falar que é uma desculpa para a pessoa evoluir. É um jeito da pessoa evoluir, ela ajudando os outros através do parapsiquismo. Isso aí juntou a fome com a vontade de comer. É o ideal. Então a TENEPS é uma coisa super inteligente. E eu não gosto de falar muito nisso, que já tem aí, o povo está só começando agora, já tem o manual da TENEPS, tudo isso, mas esse negócio é muito mais sério. Eu quero falar isso agora aqui, ó, no curso que eu vou dar sobre esse assunto. A maioria ainda não viu. São poucos os que já viram o alcance disso. Se eles tivessem visto, já teria saído mais artigo, mais interesse, mais coisa nisso. É que nós estamos mexendo com a consciência. A consciência é complexa. A conscienciologia, por isso, é a ciência da ciência, mais complexa ainda. Tem muita coisa. A pessoa chega aqui, nas vidas anteriores dela, ela gostou daquilo ali, ela fica dentro daquela área. Ela não vai ver aquilo. Então, agora, o estado vibracional, o TENEPS, o arco voltaico, isso tudo, todo mundo devia de fazer isso primeiro na fase preparatória para dominar tudo, para depois pensar no resto. Mas a gente não pode falar isso para todo mundo. Tem que ir com calma. E assim, mais uma coisa, por exemplo, o papel do acoplamentário ou de cursos de campo, em que há depois debate, né, sobre as parapercepções, isso pode favorecer o sinergismo paracognitivo, também pode ser um dos instrumentos. Não, é por aí, né? Tudo é o desenvolvimento. Tudo isso são recursos que nós temos hoje para fazer a dinâmica do parapsiquismo pessoal. Potencializar isso. Isso já aumenta, isso já é o sinergismo. Você está entendendo? Todas essas técnicas que nós usamos. A técnica, por exemplo, aí da projeção, que eu falo, que a pessoa satura a vida dela com a ideia da projeção. Isso só já é sinergismo. E é um sinergismo aparentemente teórico, mas não é. Na prática isso funciona. Professor, na página número 6, na megapensenologia, eu queria entender melhor o Parapercepções parapercebem pseudo-imperceptíveis. O caso todo é o seguinte: quando você tem a parapercepção, você tem uma percepção além dos sentidos do corpo humano. Então você pega coisas que aparentemente são imperceptíveis, mas só aparência. Isso é falsa impercepção. Por quê? Você não percebe porque você não se dedicou ao processo.
todo mundo começar a se dedicar, vai começar a ter a leitura das auras, vai ver a Dimener. E, no entanto, são coisas imperceptíveis. Agora, como nós chamamos aqui, é o pseudo-imperceptível, é falso isso. Entende? A minha vida, por exemplo, eu vivo dentro de uma falsidade constante. Os caras falavam, não, estudo seu é uma falsa ciência. Eu falei assim, para você mesmo, você tem toda a razão, para mim não é. Mas agora, ó, literalmente, ele tem razão. É uma falsa ciência para eles. Por quê? Eu olho para as pessoas aqui, é só começar a mexer, daí a pouco eu estou vendo a aura, daí a pouco eu vejo a Dimener. Esse cara não vê nada disso, nem pensa que isso existe. Agora, quem que é a pseudociência? É minha ou deles? Você está vendo o paradoxo dessa história? Agora, você há de ver eu falar isso no ginásio, com meus amigos. Ninguém entendia nada. Eu falei, Valdo, nós não entendemos você, não tem jeito. Era a maior dificuldade para você colocar isso na cabeça de rapazes, pensando em futebol do América, o Expressinho da Vitória. Era um problemão isso, 1945. E eu vi os caras. Agora, de vez em quando, dava um impacto. Que eu chegava para o cara e falava assim, vem cá, o que houve com você que hoje você está melhor? Sua aura está melhor. O que houve? E às vezes tinha uma coisa que ninguém sabia, só ele. Era uma carta que ninguém viu que ele recebeu, que estava dando a notícia, o cara melhorou tudo, a situação era outra coisa que ele estava esperando há 5 anos. Sivaldo, mas como é que você sabe disso? Que coisa? Como é que é isso? Não é possível. Agora, então eles ficavam tudo encasquetados. Uma boa parte desses ficavam meus amigos, outra parte ficava morrendo de medo de mim. E por aí a gente ia, e a vida segue. Valdo. Professor, aqui. Valdo. Em relação ao Pasqualini, queria voltar um pouquinho. Se é possível aprofundar um pouco a respeito do quais são os interesses dele em relação à conscienciologia, como é feita a transição, por exemplo, de... eu não sei o que é que ele anda fazendo, não, mas devido ao processo da gente se interessar pelas coisas, o problema da gente ser conhecido, é ele ter conhecido o Mário com a gente lá, com essa situação toda, e eu falar muito nele, você está entendendo, esses anos todos, isso aí encaminhou, porque se eu falo muito numa consciex, eu estou fazendo a evocação dela, com qualquer um que fizer isso. Então, o que se passa? Fazendo a evocação, ele vai chegar perto de mim. Chegou perto de mim, ele vai ver alguns amparadores. Os amparadores, não, mas vem cá, você não é o tal. Começa a ver que conotação que ele tem. Ele descobriu, por exemplo, um cara que ele tem relação com ele. Adivinha quem? Nada disso. Isso foi aqui, espartano. Os dois se descobriram, não, velhos amigos, separados ao nascer. Impressionante aquilo ali que eu vi. Eu sei porque eu vi um pedaço dessa história. Eu queria que eles encontrassem. Mas então deixa eu entender melhor esse processo todo multidimensional. De alguma forma, claro, tem relação com o seu passado, com o passado espartano. Aí o senhor começa a evocar... Sei, mas é que o nosso passado, ele é um pouquinho profundinho. E o deles, geralmente, são superficialzinhos. Então, aquilo dá um gap. Porque a pessoa que está com a política, ela ficou com a política dela. Não teve tempo de ver outras coisas. Né? Ficou com a política eletronótica também. Né? Agora, quando ele chega hoje, a pessoa chega, é um monte de gente que chega perto da gente, extrafisicamente, e muda tudo. Não tem jeito, por causa do nível que nós temos. E outra coisa, nós estamos aí com gente de peso, né? Que tem uns amparadores desses, são terríveis. Eu via isso já, rapazinho, com o Talmal. O Talmal chegava e fazia as mágicas dele com energia, com aquele negócio todo. Pronto. A pessoa se rendia na hora. Agora, hoje, nós estamos com peso pesado intelectuais aqui, né? Tem gente forte. Esse espartano, ele não brinca em serviço. Ele é fogo na canjica. Agora, e a hora que aparece, por exemplo, o Hayek? E o Hayek, às vezes ele aparece, às vezes até mais jovem, tudo, só para chatear, dá um impacto danado. Em relação ao espartano, então, dá para dizer que uma das especialidades dele é a parapoliticologia mesmo? Uma das coisas dele séria é essa. Agora, ele também trabalha muito com provérbios disso que hoje eles mexem a empreendedorismo, né, gestão, essas coisas. Agora, outra coisa também séria dele é que ele tem muita conotação com os filósofos. Né?
Essa temporada agora, ele é que está me ajudando mais nessa questão de filosofia. Tem, mas eu gosto de falar só dos mais recentes, não é bom falar nesses muito antigos, né? O antigo que eu falo é só aquele que eu acho que está ressomado, que é o Anaximandro, né? Que esse é o primeiro deles lá. Depois do Tales de Mileto é ele. Não, tem alguns aí, amigos nossos. Tá? Um deles é esse aí, o Mas, Waldo, esse povo todo, de alguma maneira, eles sempre quiseram construir espécies de cognópolis ao longo da história, não é isso? Então tem ligação com essa formação não, aqui também? Eles sempre não quiseram, não. Eles sempre tentaram fazer isso e conseguiram fazer em alguns lugares. Você acha que o processo da Grécia Antiga, de Atenas, por exemplo, foi à toa? Foi aquele povo que reuniu com as guerras e tudo? Não, vamos deixar de guerrear, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Não teve nada, isso tudo aí é gente fazendo um esforço danado. Agora, eu só fui ver isso quando eu fiquei zéfiro aí durante 2 séculos. Aí eu pude acompanhar o esforço, como é que era do povo, ver como é que é. Entende? Eu acho que quem vê uma coisa dessa, a pessoa não vai ficar só javali, não, ele vai ter uma manada de javali dentro dele. Entendeu? Eu acho que ainda sou fraco. O negócio é muito sério, o esforço que esse povo faz. Agora, tudo é um problema de fazer o sinergismo. É incrementar as possibilidades, os skills, a performance das consciências. Incrementar aquilo num tempo mais hábil, mais útil, mais rápido, melhor. Isso às vezes é difícil. Entende? É por aí. Waldo, na questão, ela falou que o parapercepto, no seu caso, quase tudo ele acontece de imediato. Vamos dizer, intuitivo, sei lá, mas... Foi, mas em função do quê? Com toda a minha experiência de processo do passado, eu tive que trabalhar muito nisso, né? Você veja só, esse estágio do movimento espírita, 28 anos, isso aí me ajudou muito. Agora, me ajudou muito numa coisa muito séria que eu não podia falar na ocasião. Hoje eu posso falar para vocês não vão achar que eu sou cabotino. Mas, por exemplo, eu estar no meio daquilo tudo, mexer com aquilo tudo, cheio de gente doida perto de mim, tudo alterado, e eu não ficar doido em nada, e não precisar de recurso nenhum de assistência em nada. Isso não é um absurdo? Agora, eu com o tempo, quando eu vi aquilo, e outra coisa, eles me davam mensagem explicando isso através de mim. Eu disse, não, é através de mim, não vale. Mas depois não, vinha gente com as mensagens e falava para mim a mesma situação. Agora depois, eu vou lá e encontro com o Chico Xavier. Estou com 23 anos. O Chico vira para mim e fala assim, pois é, Emmanuel falou que você está acima dessa média aí da gente com esse processo de mediunidade. O seu mediunato é um missionato. Então, sua responsabilidade é muito maior do que a nossa. Agora, veja, eu não sei o que você vai fazer. Mas ele falou que é coisa muito séria. Que ele não está brincando. Agora, ele falou que é seu amigo lá daquelas épocas que ele escreve os romances, dessa coisa toda, que vocês são conhecidos há muito tempo. Você sabe disso? Eu falei assim, sei. Aí ele virou para mim, então, agora está explicado o que é que você se parece com ele, né? Você sabe que o Emmanuel, quando eu encontrei com o Chico, já tinha uma pintura do Emmanuel. E o Chico não tinha me conhecido pessoalmente. Agora é a cara minha, ou a minha cara era a cara da pintura. Você sabe, você não vai fazer uma cara para ficar igual a pintura. E eu não fiz plástica para aquilo. Então eles achavam aquilo tudo esquisito. Tem um retrato de Emmanuel, que quando eu fui encontrar com o Chico, era a cara dele. Eu falei assim, Bolas, o Emmanuel chegou aí. Chico, ele está reencarnado? Eu falei assim, que nada, isso aí é lá de Minas, daqui de Minas Gerais, é lá do interior. É uma cidade de Monte Carmelo, esse é o Chico. É um rapaz, é da mocidade espírita. Agora, vocês já viram o retrato do Emmanuel? Agora, se olhar e olhar como eu era, é minha cara. É parecido com você. Hein? O Emmanuel é parecido com você. Eu acho que é, porque não sou eu que sou parecido com ele, porque quem é vivo sou eu. Como é que eles fizeram aquela pintura? Agora, o Chico mesmo falou para mim, pois é, né, o cara que fez isso, porque ele que deu as indicações como é que era, e o pintor fez o retrato do Emmanuel.
Agora, realmente, naquela ocasião, parecia comigo. Eu não dava para esconder. Não dava para esconder, o povo tudo viu. Agora, esse parapercepto, não só imediato como eficiente, ele depende mais do quê? No teu caso, um monte de coisa que entra nisso. No meu caso, era mais o processo mnemônico, né? Eu sempre dei valor para isso. É o problema, começa pela retrocognição, a simulcognição e as paracognições, vamos dizer, acumuladas. É isso que era sério. E outra coisa, anotando tudo isso para não haver confusão. Foi o que eu fiz. Esse de imediato você tem falado sempre. Inclusive, acho que ontem falou do cinema lá em Newark, que na hora se percebeu e falou... Mas como é que foi? No cinema que estava em Nova York. Ah, sim. Não, mas isso você aí, tem contado... Mas isso é fenômeno todo dia. Isso todo dia acontece. Mas isso todo dia tem, mas estou dizendo... Olha o caso seu aí. Tem um seu monte caso tem quanto? Tem 10 dias, 15 mas dias? Mas você mata quase tudo na hora. Um monte de coisa que eu já... Mas isso não. Isso aí é assim, ó, é dia e noite. Dia e noite. Os fenômenos maiores que acontecem comigo, do ponto de vista parapsíquico, não tem testemunha física. São todos extrafísicos. Agora, ó, eu, encabulado com isso, já na época do internato, eu perguntei uma vez para uma consciex. Ela falou para mim, isso é regra. Isso mostra que você está desenvolvendo parapsiquismo. Vocês estão entendendo? Não. Eu vou dar uma síntese disso para vocês entenderem. Quanto mais seja o desenvolvimento do seu parapsiquismo pessoal, menos testemunhas intrafísicas você vai ter para os fenômenos de ocorrências parapsíquicas que acontecem com você. Outra coisa, esses fenômenos, não fica pensando que sejam todos subjetivos. Não é não. Às vezes são até físicos. Objetivo. E ninguém vai perceber. Uma das coisas, por exemplo, que eu vi, chegou num ponto que eu tinha absoluta confiança nisso. Então, por exemplo, já na década de 60, eu sabia que eu poderia, no lugar que eu estivesse, se eu sentisse aquele banho de energia, para exteriorizar a energia, que eu podia fazer o que eu quisesse, o gesto que eu quisesse, que não ia aparecer ninguém. Agora, tudo quanto é porta, janela, tudo aberta, não ia ninguém. Nunca apareceu a pessoa para ver o que eu estava fazendo. Agora, ó, às vezes eles fazem isso por causa da transfiguração. Porque se as pessoas se assustam só com o fenômeno que elas acontecem e vê, se ela me visse transfigurando ou desse qualquer coisa, o troço seria muito pior. Você está entendendo como é que é? Isso de não aparecer. Então isso nunca aconteceu. Em casa, no meu trabalho, minhas coisas. Eu até nas empresas, eu às vezes via que tinha alguma coisa, começava a trabalhar lá, e às vezes não dá para fechar os lugares. Eu ficava num canto, trabalhava e ninguém nunca viu nada. Nunca. Você já falou que da TENEP sua nunca aparece ninguém. Já falou não dá. Agora, o que é que se passa? Então, vamos entender. Eles têm recursos, você está entendendo? Que é isso que na magia chamava da invisibilidade. É um processo de encapsulamento da situação. Mas tem outros nomes para isso. Além de encapsulamento, é o problema da autodefesa do local. Você está entendendo? Do jeito que a polícia chega e passa aquela fita amarela com o negócio todo e fecha. Eles fazem a mesma coisa do ponto de vista de energia. Essa energia segura aquele ambiente. Encapsula o local. Isso. Encapsula tudo. Eu já vi encapsular edifício inteiro. Foi o que aconteceu com o incêndio. Estou abrindo o jogo para vocês. Não, pode deixar que aí não tem mais nada. Mas não falei, né? O edifício tem encapsulado, isso é bobagem. Vai morrer logo esse incêndio. Aí passa um pouco, a gente está na rua, quando chega e fala, Valdo, uma coisa estranha. Os negócios foram sumindo tudo. Quando a gente viu, sumiu o incêndio. O negócio estava lastrando em tudo. O que é que houve? Uma loucura. No caso do assalto aqui, parece que houve isso também. Não, mas o assalto maior foi lá da minha empresa. A hora que eu senti uma coisa assim, recebi aquele banho de energia, cheguei no basculante, levantei o basculante assim, olhei para o pátio. O cara me viu e falou assim, entrou areia. Pegou o revólver dele, fez assim, 38, vamos embora, que entrou areia. Aí o povo tudo foi embora, frustrou o assalto. Aí o povo tudo foi atrás, todo mundo atrás, assim, o que houve? Houve alguma coisa?
Aí ele chegava para mim, o senhor deu algum tiro nele que a gente não viu? Estava com um silenciador? Isso é o cara da empresa para mim. O senhor deu um tiro nele? Falei assim, dei. Um silenciador. Só que era um parasilenciador, terrível. Agora veja, lá era o 3º andar. O escritório da gerência, o meu escritório, a diretoria nossa. Era o 3º andar. Agora, eu só levantei, porque o basculante estava fechado. Daquele lado não tinha janela, só basculante. Eu levantei assim e apareci. Basculante, dando para ver com calma. Agora, nunca pude esquecer ele com 38, que eu via, né, o negócio, 3 andares, mas eu via direitinho. Entrou areia, vamos embora. Estavam começando, e era um monte, cara, eram 6 caras. Foi todo mundo embora. Aí eu falei assim, não entendemos nada, mas agora foi lá de cima. Foi o doutor Valdo que estava lá, então o negócio é com ele, foi todo mundo atrás de mim para ver o que houve. Esse para mim foi o maior de todos eles que eu já vi, porque ali eu já não sabia, eram 6 pessoas, eles foram lá para assaltar todo mundo. Naquela hora tinha uma porção de veículos que não estavam lá no pátio, não tinha nada. O processo era o dinheiro com a situação toda, que tinha o caixa e tinha muita gente trabalhando conosco. Lá dentro já divide ter mais ou menos mais de 60 pessoas dentro do prédio. Professor Valdo, há uns minutos atrás, mais ou menos 20 minutos, que o senhor estava falando sobre amparo. Quanto mais você se conectou com o amparo, mais você tem ideias mais conteudísticas, né? Tudo melhora no mental soma. Havia a presença de uma consex não tão comum aqui durante esse momento? Havia a presença de uma consex, um amparador técnico? Aqui hoje? Sim. Não, isso tem, né? Não, sempre tem. Eu estou dizendo assim, um que diferenciasse alguma coisa. Desse caso? Sim. Não, aqui hoje, quem está me ajudando mais aqui hoje, porque ele está atendendo uma turma que veio aí. Eu não sei se veio lá do interlúdio, mas é o enumerador. Ele que está mexendo em tudo. Ele pegou aí. Quem está regendo a orquestra aí, extrafisicamente, hoje é ele. Não é todo dia que é ele, não. Porque nós ficamos mais com as nossas coisas. Mas eu estou com o meu trabalho mais ou menos em dia. Quando é assim, ele pode fazer, sabe, os bicos de fora. Isso é bico. Paulo, quando a pessoa inicia a TENEPS, pode acontecer de, no início, ela ter lembranças de pessoas assim da infância, adolescência? Quando começa o processo da TENEPS, os primeiros meses, assim, vamos com maior entender isso de uma maneira ampla e correta dentro da situação. Quando começa a desenvolver a TENEPS, começa a mexer no parapsiquismo da pessoa. A hora que começa a tocar no parapsiquismo, mexe com a holomnemônica. Então, o problema da memória todo é revirado. Você está entendendo? Levanta poeira de retenção. Então, o processo é mnemônico. E é o geral. Se você for pensar por aí, então, muita coisa tem, né? Matéria de memória. Mas, por exemplo, poderia ter alguma coisa em relação aos primeiros a serem assistidos? Ou não tem uma correlação isso? Primeiro a ser assistido. Por exemplo, você começa a lembrar de pessoas que você não lembrava há muito tempo. Você teve contato, às vezes, na escola. Sim, mas aí é por causa dos processos, das conotações, o sinergismo e a empatia. Quando pinça uma evocação, a evocação é um pinçamento. Aquilo ali se alastra em matéria de lembrança. E as conotações do que tem do ponto de vista físico, do ponto de vista artístico, do ponto de vista intelectual, afetivo, de interesse, de objetivo da vida, tudo vem ali dentro. E esse que eu chamo é o processo. A memória é mais complexa do que a gente pensa assim, à primeira vista, isso que eu estou falando. Muito mais sério. Então a gente tem que levar isso em consideração. Gente, eu vou responder aqui um monte de pergunta aqui que tem. Gostaria que o senhor explicasse, se possível, para que eu possa entender melhor, como se dá as alterações percepto-cognitivas simples e complexas. Olha, o caso todo aqui é o seguinte: você, quando começa a ver as percepções do seu corpo,
você começa a discernir. Eu estou vendo isso pelos olhos, eu estou sentindo pelo cheiro, eu estou ouvindo algum som. Outra hora, você vê, você sente, você tateia e você escuta. Isso é fisicamente. Agora, do ponto de vista extrafísico, essas coisas todas começam a ocorrer, mas extrapolam os limites dessas sensações físicas. Isso aí, então, é você que vai saber. Então, por exemplo, uma coisa é você lembrar, que é a memória física, essa comum, cortical. Você lembra, por exemplo, quando é que você foi chupar jabuticaba lá na sua tia, que você, inclusive, subiu um pouco na árvore, a jabuticaba daquela grande, aquele negócio todo. Então, veja, você tem ali uma porção de conotações do que aconteceu naquela tarde que você esteve com a sua tia. Então, do ponto de vista extrafísico, às vezes, você vai ver a sua tia, você vai lembrar, então, da jabuticaba, da situação, daí a pouco vem a imagem da sua tia e ela predomina sobre a árvore da jabuticabeira. Então, aí começa aquela conotação do processo extrafísico. Então, uma boa parte do percepto, ele às vezes é enriquecido pelo parapercepto, mas ele é que faz esse enriquecimento. Por quê? Para uma pessoa ver o problema extrafísico, ela precisa de ter alguma conotação física para ela entender o que se passa com o fenômeno. Então, não adianta eu falar muito aqui que tudo vai ficar cada vez mais complexo se a gente for explicar a situação. O ideal é ler alguma coisa nesse sentido. Uma coisa boa é ler, talvez, o Projeções da Consciência, que eu falo uma opção de coisas sobre percepções. Mas tem que ler lá todas as experiências de cada dia, como é que eu faço, como se fosse o diário que está lá. Posso perguntar em cima dessa pergunta Sim. aí? Então, pegando esse exemplo, como que a gente identifica se o processo é de devaneio ou se naquele momento Por foi exemplo, usado aquele a enredo sua para fazer tia, assistência? você lembra e você sabe que aquilo não é devaneio, aquilo aconteceu. Não, Às fato, vezes faz sim. só 40 anos que aquilo ocorreu, mas ocorreu. Agora, a hora que você lembra da jabuticabeira, você não lembrou da sua tia, você lembrou da jabuticabeira e da jabuticaba. Daí a pouco vem a imagem da sua tia. E ela, daí a pouco, ela predomina sobre a sua lembrança. Vai ver a sua tia que está transmitindo a ideia para você. Você está entendendo? Então, em vez de você entrar na tia, você entrou na jabuticabeira. Por quê? Das coisas que você lembra dela, o mais bacana é a jabuticabeira da sua infância. Você está entendendo agora? Porque isso acontece na minha TENEPS e às vezes eu não sei se eu é que estou criando um enredo ou... Porque assim, aparece Mas anota assim, que com o tempo você vai saber daquilo tudo com calma. Agora, tudo slow motion, devagar. Devagar para pensar, devagar para fazer, devagar para registrar. Para você raciocinar sobre o assunto. Entende? Senão, você fica na jabuticaba. Você nunca vai encontrar a titia. Eu não sei se foi eu que induzi de pensar em alguma coisa e fazer o link até chegar naquela pessoa, ou se aquilo foi algum cenário que foi montado para eu lembrar da pessoa. Mas com o passar do tempo, as coisas vão se definindo, vão ficando cada vez mais fáceis, límpidas, claras. Gostaria de saber até que ponto posso dar crédito às minhas parapercepções se não tenho muita lucidez dos parafatos que vivencio. Algumas situações ocorrem em flashes, mas quando tenho consciência de ser um fato importante, perco boa parte da informação. Quais seriam, nesse caso, as técnicas mais apropriadas para ter uma confiabilidade na vivência dos fenômenos parapsíquicos? Do jeito que está aqui, está mostrando que você é emocional demais. Para com isso. Seja frio, gélido. Você veio da Sibéria. Seu coração é uma pedra de gelo. Isso é que é o ideal para a gente ver o parapsiquismo. Você está falando assim, quando tem consciência de ser um fato importante, perco toda boa parte da informação. Quando você percebe que é importante, é o processo emocional. Pelo contrário, se você perceber que é importante, você tem que ficar cada vez mais tranquilo, equilibrado e ponderar sobre as coisas. Eu vivo falando isso. Parapsiquismo tem que esquecer que existe emoção. No início, então, é o ideal. Qual a vantagem do assediador nos assediar?
É chamar atenção, puxar a nossa orelha, despertar que a gente está dormindo, a gente deixar de ser árvore para ser bicho, pelo menos. Enfim, olhar aquilo que tem mais importância das coisas. O senhor pode comentar alguma coisa sobre o James Randi? Olha, eu já escrevi sobre isso, já falei muita coisa sobre ele. Esse cara aí é daquela turma que recebe dinheiro para fazer o combate ao processo parapsíquico, para defender as coisas. Esse povo tem gente lá nos Estados Unidos que supõe que eles têm até alguma relação com o Pentágono, porque tudo é ligado a Washington, a capital. Agora, eles fizeram uma empresa grande, que tem jornais de tudo quanto é jeito, que são sépticos, e eles então combatem o processo de parapsiquismo e criam dificuldade e querem explicar tudo de uma maneira materialista. Esse James Randi é um mágico. Então ele oferece dinheiro, $1 milhão para quem mostrar isso, mostrar aquilo para ele. Mas na verdade, até hoje, ninguém fez as coisas do jeito que eles querem, porque aquilo tudo é uma espécie que ele é um ator. O James Randi é um ator, ele é um mágico. Do jeito que tem o David Copperfield, é um ator. Todos esses são atores. Então tudo é um processo de mágica e problema todo. E ninguém confia nesse povo. Agora, o ideal para fazer uma pesquisa parapsíquica sempre é bom ter mágico. É sempre bom ter esse povo mesmo. Agora, por exemplo, você não vê ele descrever um poltergeist, nunca levaram esse cara para ele ver. Eu nunca vi ele escrever alguma coisa, um livro sobre poltergeist, por exemplo, analisar aquilo tudo para valer. Ele ir lá e ver as coisas. Ele nunca recebeu cocô na cara, nunca recebeu pedrada na cabeça, nunca viu as coisas desse jeito. Por quê? Ele é esterilizador. E ele chega e esteriliza tudo, porque os assediadores dele não deixam que aconteça nada. Então ele já chega e já anulam. E outra coisa, ele corta, os assediadores cortam todas as conotações desse povo com a turma que tem valor, que tem a assistência. Porque também, o povo que está trabalhando igual eu, por exemplo, não tem o mínimo interesse nesse povo. O que você vai lucrar com eles? Nada. Isso é gente do passado, é a turma que matava a gente. São esses aí. É o povo que matava a gente na fogueira, aquele negócio todo. De modo que, muito bom, mas é para a turma dele lá, com as coisas todas. E outra coisa, na Terra precisa ter de tudo. É bom que tenha esses assediadores intelectuais. Isso é importante para ver o nível da situação. E tudo está fazendo também heterocrítica. Algumas podem até nos favorecer, pode ser positivo. Em Evolução em Dois Mundos, afirmam que há casamento e divórcio do plano extrafísico. Há possibilidade também de gravidez? Não, isso é bobagem. E no caso de uma consindessomar grávida, ela continuará com gestação do outro lado? Também, né? Isso aí não tem nada que ver, porque a coisa muda. Agora, é lógico que, do ponto de vista de forma do psicossoma, às vezes se mantém as coisas. Mas a consciência não, ela não mantém a consciência do feto. Não existe isso. Agora, o que se passa? Casamento extrafísico. Pode haver casamento em qualquer lugar. É um processo... Não, eu estou casado com você. Ó, a gente olha para a lua, corta o dedinho, põe o sangue um com o outro, acabou. Quantos casamentos da infância aí? Deve ter gente aí que deve ter casado quando tinha 5 anos com o outro. Isso tudo é besteira. Então, esses casamentos, isso tem de todo lado. Extrafisicamente também tem. Agora, é um processo, o casamento aí que se fala, principalmente em algumas coisas, por exemplo, igual que fala lá na Evolução, é o problema da empatia do ponto de vista extrafísico e aquela situação. Muitos se juntam extrafisicamente antes de ressomar, para quando chegar aqui as coisas estiver tudo mais ou menos encaminhado. Então, faz um pré-casamento lá, para depois fazer o casamento real aqui. Do jeito que tem a pré-encarnação lá, para depois ter uma encarnação aqui. Entende? Isso tem. Pelo que tenho experimentado até agora, estou chegando à conclusão de que é impossível fazer assistência sem ser assistido, bem como ser assistido sem fazer assistência. De alguma forma, sempre temos algum ganho evolutivo quando assistindo a alguém e também sempre proporcionamos algum ganho evolutivo para quem nos assiste. Assim, quero dizer que a palavra interassistencialidade e seus cognatos são redundantes. Até um certo ponto, mas olha, não é redundante porque do ponto de vista pedagógico é muito importante. Toda pessoa acha que está fazendo assistência porque eu sou superior ao assistido.
Agora, a hora que eu falo interassistência, não. Você está dando, mas está recebendo. Acabou. O que você acha? Eu acho que eu liquidei com o assunto, né? Ao contrário do EV, o senhor não insiste na prática da TENEPS como universalmente recomendável para todos. É lógico que não sou besta, que é isso. O senhor poderia citar casos em que a TENEPS é contraindicada dependendo da paraprocedência da pessoa? Sim. O cara acabou de assassinar uma pessoa, ele não deve fazer esse TENEPS, não. Está claro? Sobre a foto do senhor junto ao repórter José Franco, durante a materialização da consciência da irmã Josefa, gostaria de saber como se dá esse tipo de fenômeno. Olha, a primeira coisa que havia é que aquela dona, ela falsificava as coisas. Ela era fajuta, era farsante e ela fez muita coisa. Mas ela tinha energia. E saía ectoplasma de algumas coisas dela. Mas ela, com o tempo, aquele negócio piorou. Agora, ela começou a piorar, foi justamente na revista Fatos e Fotos, que tinha publicado uma reportagem antes de nós começarmos a fazer a experiência. E a gente ia fazer a experiência para ver se tinha fenômeno pró ou contra. Agora, eles achavam que aquele fenômeno já era real. Nós não. Nós queríamos fazer para saber, isso é fajuto? Isso é real? Agora, nós constatamos que o negócio era, de fato, ali, a maioria dos fatos, fajutos, mas que ela tinha ectoplasmia. Tinha repórter desse, que eram os 6 maiores repórteres da revista Cruzeiro, um dos maiores do Brasil, que eles ficaram até sensibilizados, o cara estava até chorando, os olhos cheios de lágrimas, antes dos processos mais sérios da coisa, por causa da energia que estava lá. Eles começaram a sentir. Agora, depois eles reuniram tudo lá e começaram, não, nós temos que, para vender a revista, tem que fazer uma tempestade publicitária. Foi aí que eles fizeram aquilo. De modo que tudo é um processo mal intencionado mesmo, de propósito. Entendendo a Ressoma como uma missão paradiplomática baseada em para-acordos previamente assumidos pela consciência, como prospectar o conteúdo paraperceptivo na atuação paradiplomática? Ora, a paradiplomacia, como nós chamamos, é um processo que é cosmoético, não há má intenção. Vamos entender isso aí. A pessoa não está querendo manipular os outros, mas é um problema de educação avançada para mexer com o processo multidimensional. Então, há uma educação, há uma cosmoética, há um equilíbrio, há um objetivo positivo dentro do processo dessa diplomacia. Não é uma diplomacia para fazer lobismo, para manipular pessoas, para dominar a situação. A paradiplomacia aí é baseada na informação, na melhoria da cognição, do conhecimento das pessoas. Não é para impor, não é para persuadir, não é para convencer ninguém. Mas é para, vamos dizer, fazer as pazes, contemporizar as situações positivas, ampliar os recursos de progresso, de evolução do povo. Isso é que nós chamamos de paradiplomacia. A paradiplomacia é baseada na parapolítica, que é uma das coisas mais difíceis de aparecer na Terra, é a parapolítica. E é baseada, o ponto todo, o embasamento dela é o paradireito, ou a paradireitologia, como nós chamamos. Então, isso aí a gente tem que pensar, né? Como é que é a situação. É por aí. Agora, eu queria perguntar, hoje tem gente para falar aqui? Tem 7 recados. Tem quantos? 7. 7? Então, minha filha, pode ir. Está na hora. Hoje tem Rodolfo, Milena, Ieda, Sandra, Daiane, Neida e Amin. As pontuações da tertúlia de hoje foram 17 votos online, 16 perguntas respondidas pelo professor Valdo e 92 assinaturas no livro de presença. Lembramos que as pessoas que agora deixamos os papéis para vocês pegarem para colocar o verbete à eleição do dia. Aí, quem não pegou, levante a mão que as pessoas vão entregar. Mas lembrem que está aí na frente a caixa. A Érica que vai ler os verbetes de hoje. Posso ler? Podemos ler?
Verbetes novos. Retrospectiva decenal. Subconsciencialidade. O primeiro foi retrospectiva decenal. Me desculpem. Transformismo. Truculência. Verbetes antigos. Coativação atributiva. Coleta seletiva. Consciência retardatária. Consim problema. Hibernante. Inconcretude. Megapeso. Melex. A Apex convida todos para esse sábado conferência online com a biografia de Alberto Santos Dumont com o conferencista Cícero Schunemann. Gostaríamos de convidar todos, basta entrar no site da Apex, www.apexinternacional.org. É gratuito, o início às 15h30. Nós gostaríamos também de convidar todos para o curso Balanço Existencial, que vai ocorrer no período do Carnaval aqui no CAEC. É do dia 21 ao dia 24, feriado de Carnaval, e conta com a participação de mais de 20 professores. São diversas atividades, né? Tem o Campo Proexico, Cine Proexis, tem oficina de consciencioterapia e Proexis. Tem também um debate, um grande debate, né, com diferentes professores que vão vir de diferentes lugares do mundo. O Pina vai estar vindo da África para estar discutindo a Max Proexis no mundo. O Lucas, de Buenos Aires, o professor Wagner e a professora Nancy vão estar falando do contexto da Europa e do trabalho deles fora. E também o professor Regrisson, que vai estar falando da China, né, e toda essa realidade. Também a gente vai ter talk show com a professora Marina Tomás, né? Enfim, são diversas atividades durante esses 4 dias de atividade. Quem quiser fazer as inscrições, pode fazer até agora, no final de dezembro, tem um desconto, é R$ 409. Pode estar entrando em contato aqui com o CAEC, pode ser parcelado esse valor. E também, quem quiser mais informações de promoções de passagens aéreas, nós também estamos disponibilizando as informações. Ok? Obrigada. Olha, ia ser a Foz do Iguaçu. Gostaria de convidar a todos para a apresentação da Austrália e Conscienciologia na Austrália. Então, os tópicos que serão abordados durante a apresentação será sobre geografia, história e geologia da Austrália, aborígenas e multidimensionalidade. Tem um material preparado pelo Kim Macau, que ele é antropologista, especialista em aborígenas e é professor da IAC em Sydney também. E nós vamos ter também uma parte falando da Austrália moderna, aspectos culturais, para ajudar-nos a entender o trabalho da conscienciologia na Austrália, que é um outro tópico que nós vamos estar abordando. A atividade será no Auditório do Discernimento, no domingo, 4 de janeiro de 2009. O horário será das 19 até as 21h30. Nós também teremos um filme que chama Ten Canoes, que é um filme sobre aborígenas e que ganhou o Festival de Cannes em 2006. Então, todos serão bem-vindos. Obrigada. Gente, quem ainda não se inscreveu para o curso avançado de TENEPS, é bom aproveitar que nós só temos 37 vagas. Agora já temos 309 inscritos, professor Valda. Já tiveram 3 a mais antes que o professor anunciou. Vai ser no dia 27 e 28 de dezembro. E ele, para quem é acima de 60 anos, pode aproveitar que tem um preço especial, é R$ 150 à vista, ou 3 vezes de R$ 53. Para quem quiser aproveitar e fazer o curso Fórum da TENEPS também, que vai ser no dia 24 e 26 de dezembro, e em seguida o avançado, está R$ 450 à vista, ou 3 vezes de R$ 158. Para quem é acima de 60 anos, para aproveitar e pagar os dois por R$ 294, ou 3 vezes de R$ 98. É isso. E para quem quiser aproveitar, após o curso avançado da TENEPS, nós vamos ter o curso Desperticidade, que vai do dia 29 a 31 de dezembro, que nós vamos contar com 2 EPICONs, o professor Moacir Gonçalves e a professora Marina Tomás. É um curso de 3 dias, com 3 campos diferentes e com base na desperticidade. Então, quem tem interesse e quem admite, né, você admite a possibilidade de atingir a desperticidade ainda nesta vida, então quem responder sim, né, para essa questão, vale a pena assistir o curso.
Pessoal, nós gostaríamos de convidar toda a comunidade conscienciológica, voluntários e alunos a participarem do 20º Congraçamento. Ele vai acontecer agora em dezembro, realizado pelo CAEC, em parceria com todas as ICs. No dia 19 de dezembro será a abertura, a solenidade de abertura. 20 e 21, as ICs estarão apresentando seus planejamentos, seus números, né, relativos a 2008. No dia 21, domingo à tarde, nós teremos um debate sobre a expansão do paradigma consciencial. Então, todos estão convidados a participarem, trazerem ideias, né, e compartilharem esse período com a gente. Na segunda, dia 22, cada IC é responsável por um workshop. Então, uma série de workshops estarão acontecendo, cada um dentro do Mater Pensene da IC. Então, assim, se alguma pessoa ainda não conhece bem o trabalho da IC, participe, são todas atividades gratuitas, estão todos convidados. As fichas de inscrições estão lá na recepção, então procurem, né, as vagas são poucas para cada um desses workshops, então procurem o quanto antes para a gente estar organizando essas inscrições. Importante lembrar, gente, que são 21 workshops gratuitos na segunda-feira, à disposição de todos os voluntários interessados. E a gente também queria fazer um chamamento aos voluntários que tiverem interesse em participar como amparadores intrafísicos para auxiliar na formação do evento, como monitores. Então, procurem o setor de CAEC e setor de eventos. Tá bom? Contamos com vocês. Agora, mudando de égua, gente. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia convida todos os pesquisadores interessados no tema convivialidade a participar do seminário de debates nesse final de semana, cujo tema será Sutilezas da Convivialidade. Eu estarei lá apresentando esse tema às 15 horas, e isso é no Centro Educacional, na Rui Barbosa, 820, 8º andar, próximo ao Paraguaçu Veículos. Estão convidados, sejam bem-vindos. Pessoal, nós estamos precisando de voluntários para grampear verbetes. Quem puder ficar hoje à tarde, é só ir ao Holociclo e procurar a professora Alzira. Pessoal, e último aviso, sem ser nesse domingo, no outro, nós temos a prova da Conscienciologia. Então, só lembrando aí a todos, quem ainda não se inscreveu, para se inscrever, ok? Obrigado, até mais. Ganhou retrospectiva decenal para amanhã. Obrigada e boa tarde.